Vamos lá, vamos começar? Vamos começar a aula. Nossa 9 horas termina. Vamos orar então para a gente começar a nossa lição de hoje? Vamos orar? Todo mundo fecha o olhinho, presta atenção. Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Se nós estamos aqui, foi o Senhor quem nos trouxe. Que o Senhor possa vir de encontro a nós, meu Pai. Vem ministrar aos nossos corações. Que não seja eu falando aqui, mas que o Senhor possa falar através de mim e apesar de mim. Vem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Legal. Como eu falei pequeno, me conhece, meu nome é Israel. Nem lá o país do povo de Deus. Tá bom. Comecemos, pois, nossa aventura de hoje. E eu começo perguntando para você. Qual é o seu nome? Diego. Diego, qual é a diferença entre uma lei e uma regra? O que é uma regra? Fala para mim. Uma regra. O que é uma regra? Não sabe o que é uma regra? Nem lei é diferente. O que você me disse? O que é uma regra? Ele que falou. Não, Pedro, eu estou perguntando para você. O que é uma regra? A regra é uma coisa que a gente tem que obedecer. E se a gente fazer errado, e se a gente não obedecer, a gente pode levar as consequências. É tipo, vamos brincar de pique-esconde. Qual é a regra do pique-esconde? Uma pessoa vai contar e todo mundo vai se esconder, né? Exato. Se eu que estou contando fico de olho aberto e vejo onde as pessoas estão se escondendo, eu estou indo contra as regras, né? Então, Daí a pessoa vai ter punição, não vai jogar mais. ou não. É, pode ser. O que você me disse? Alguma outra coisa sobre regras? Legal. Diante disso, eu pergunto para vocês: o que é uma lei? O que é uma lei? Peraí. A lei é a mesma coisa de uma regra. A lei é a mesma coisa de uma regra? O que você me disse? Lei é diferente de regra? Sim. Sim? Por quê? A lei a gente não pode, assim, a gente tem que obedecer ela porque tem no país inteiro lei. A regra a gente pode desobedecer por uma coisa de errado, agora a lei a gente não pode. Gostei dessa resposta. O que você me disse? Elas são diferentes. O que você acha? São? Por quê? Não tantas. E tu, Thiago? Diferença? Ele é a voz da sabedoria, crianças, prestem atenção. Vixe, Maria. Eu acredito. Tem diferença entre lei e regra? Acredito que tem. Qual é a diferença? É que, tipo assim, voltando não pela lei de Deus, mas assim... Lei. política. Uma lei. Enfim, seria algo que as autoridades, assim, seja um presidente ou qualquer um que for, ele coloca lá no papel. Aí quem desobedecer estaria suscetível a ser preso, vamos supor. Aí regra, seu pai faz pra você, se você não obedecer, tipo, você não arrumar sua cama, você vai de castigo, tipo isso. Pra mim tem diferença, essas duas. Vamos lá então. Então, Nicole. A Nicole falou uma coisa muito interessante. E você também falou também sobre consequência, né? Olha só. Quando a gente está falando de uma lei, eu não consigo fazer linhas retas, que são retas. Então eu não faço nada reto. Faço tudo ondulado. Aí não tem... Ninguém pode reclamar que isso aqui não está reto. Porque nunca foi para ser reto. Faz sentido? Faz sentido. Vamos lá. Uma lei, quando eu falo de lei, eu estou falando, por exemplo, lei de trânsito. Imagina só, você está andando de carro com seu pai, aí você vê uma plaquinha dizendo fiscalização eletrônica de velocidade. Aí está lá 60, numa via reta. E você vai até 100 km. Aí o seu pai está tipo a 120. O que acontece? Ele leva multa. Não. O seu pai precisa abaixar a velocidade até que ele chegue a 60 por hora, mesmo que ele olhe e fale, não precisa.
mas ele precisa abaixar. Por quê? Se ele não abaixar a velocidade e passar a 120 por hora, Ele pode bater no carro. não. Ele vai ser multado. Assim, está lá a 60 por hora. Se ele vai a 120, ele está infringindo uma lei. Que lei? A lei de trânsito. Inclusive, hoje meu pai ele pegou muito trânsito. Terrível, cara. Quando meu pai estava vendo o semáforo, estava no 20 e estava no 9. Ele teve Acontece, cara. A vida tem dessas. Mas olha só. Às vezes ele não vê. Então vamos lá. Geralmente, uma lei, ela é estabelecida, por exemplo, pelo governo. O governo vira e fala: nessa via, o limite de velocidade é 80 km por hora. Ou, sei lá, você tem que pagar seus impostos. Isso é uma lei. O que acontece? Se eu vou contra essa lei, eu serei punido. Tem muitas consequências sobre isso. Isso é diferente de, por exemplo, eu virar e falar assim: ó só, crianças, quem tiver uma pergunta, levanta a mão. Assim, caso vocês perguntem sem levantar a mão, por exemplo, eu não vou ouvir vocês. Isso é uma lei? Não. É uma regra. Isso é uma regra. A gente está aqui em grupo, nosso sala do Orai, de 8 a 10 anos, e a gente estabelece, por exemplo, uma regra. Para alguém falar, a pessoa precisa levantar a mão e precisa haver silêncio na turma. Então, se não houver silêncio, a pessoa não levantar a mão, assim, ninguém fala. Ou nada acontece. É uma regra. Mas é só uma regra. Não é uma lei. Se chega um adulto aqui e vem falar alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Nada. Até porque ele nem faz parte da nossa conjuntura aqui. Assim, nosso grupinho. Assim, ele não está sobre essa regra. Não é uma coisa que abrange todo mundo. Abrange a gente. É uma conversa entre nós dois. Assim, a gente vai terminar aqui e vai brincar de pique-esconde. Então, assim, as pessoas têm que se esconder, uma pessoa tem que procurar. Isso se aplica a todo mundo? Não. É só para quem está brincando. Quem escolheu brincar se coloca debaixo dessa regra. Quem não está brincando não precisa fazer nada disso. Não precisa se esconder, não precisa contar, não precisa fechar, não precisa fazer nada. Porque isso não é lei. É diferente de alguém chegar e falar: eu preciso pagar meus impostos. E aí todo mundo precisa pagar imposto. Tem lá a placa de 60 por hora. Eu preciso diminuir a minha velocidade do carro para não ser multado. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Entendeu? Então, essa é a diferença entre uma lei e uma regra. Tudo bem? Então, a grande questão é: quem disse a regra? Ou, essencialmente, é a mesma coisa. Só que, quem disse? Quem disse e a abrangência dessa regra é a principal diferença. Se eu digo para vocês uma coisa, minha palavra não é lei. Mas se, sei lá, o presidente vira e estabelece uma lei, aí é lei sobre todo o nosso país. Faz sentido? Legal. Então, fica a pergunta: como é que seria um mundo sem regras? Como seria viver num mundo sem regra? Num mundo sem lei? O que você me disse? Um mundo sem... Você gostaria de viver num mundo sem regras? Não? Por que não? Não tem como viver num mundo por causa que tudo seria permitido. Tudo seria permitido? O que você me disse? Você gostaria de viver num mundo sem regras? Não. Por que não? Exato. Imagina só, a gente está vivendo um mundo que não tem regra e alguém vai lá e rouba a sua casa. A polícia não pode fazer nada. Eu roubo a casa dele, simples. Eu roubo a casa dele. E se ele tiver uma arma e você não? O que você vai fazer? Eu pego a arma dele. Sim, Aí você ia atirar primeiro. A vida não é tão simples. Então, viver num mundo sem regras é horrível. Porque a grande questão é, quando eu tenho uma lei e o governo vai lá e estabelece uma lei,
o governo é responsável por exigir o cumprimento dela. Se eu passo no sinal vermelho, o governo me manda uma multa e fala assim: ó só, você passou o sinal vermelho, eu vi. Tinha uma câmera lá. E aí ele vai lá e me multa, porque ele está sobre mim, ele pode exigir a cobrança dessa lei. Faz sentido? Eu vi você passando. Exatamente. Vermelho. Então é isso aí. Uma vida sem regras seria muito ruim. Muito ruim. Porque as pessoas iam fazer o que elas bem queriam. Tipo, matar pessoas. E eu não sei vocês, né? Mas ficar na mão de gente ruim é muito complicado. E eu não sei se vocês sabem, mas todo mundo é ruim nesse mundo. Então eu sou Porque ruim. há pecado. E as pessoas, quando elas têm acesso ao poder, elas se corrompem. É muito fácil as pessoas se corromperem. É muito fácil a gente ir mal. Exato. Exato. As pessoas más iriam fazer coisas más e não haveria consequência. Por isso que lei e regra, ou leis, no caso do governo, do Estado, é importante. Elas são importantes por isso. Vamos dar uma olhada num exemplo na Bíblia, em que a gente vê uma lei sendo aplicada. Vamos abrir lá em Daniel. Quem tem Bíblia, abre em Daniel. Eu posso pegar? Pode. Quem não tem Bíblia e quiser pegar a Bíblia, tem Bíblia aqui. Daniel. A gente vai ler Daniel 6. Também não quero. Eu quero ler. Japonês. Daniel 6. Vamos lá. A gente vai ler Daniel 6. Daniel 6, de 1 a 5. E a gente vai dar uma voltinha por alguns versos. Você, vem cá. Vem comigo. Estou aqui, o meu assistente, a voz da sabedoria, este homem aqui, ó. Vamos lá, vem cá. A gente vai fazer, eu vou precisar de voluntários à medida que a história for contando, tá bom? Este homem, senhoras e senhores, a voz da sabedoria, é o rei Dario. Grande rei Dario, rei da Pérsia. Todo mundo achou? Daniel 6? Daniel 6? Que dificuldade. Ezequiel, ele está quase lá no garoto. Daniel, ajuda você. Aí, Daniel. Seis, tá aqui. Aqui, ó, Daniel 6. Achou? Você quer uma ajuda? Daniel 6, isso. Certo? Legal. Todo mundo achou? Quem não achou, acompanha, que a gente vai ler em voz alta aqui. Daniel 6, verso 1. Vamos começar lá do comecinho, tá bom? Vamos lá. E pareceu bem a Dario, nosso grande rei Dario, constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino. Então o rei Dario aqui, ele tinha um reino muito grande para governar, né? Tinha que estabelecer, então, governantes. Como num grande país, como no Brasil, tem um monte de gente que manda em um monte de canto. Pois é, ele falou assim, não consigo fazer tudo sozinho, então eu vou estabelecer príncipes, governantes, para governar em certas áreas do país. E aí, sobre eles, verso 2, 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Vem você, vem cá. Esse aqui é o Daniel. Vem você também, vem cá. Você e vem você também. Então o rei Dario virou lá para os súditos dele e falou assim, vocês 3 estarão sobre os 120 príncipes de todo o governo. E aí Daniel estava aqui no meio deles. Só que, olha lá no verso 3, então o mesmo Daniel, nosso nobre Daniel aqui, ó. Olha só o que diz, sobrepujou a estes presidentes e príncipes. O que isso significa?
ele estava muito bom. Esse cara era top. Fera demais. Ele era o cara. Então, tipo, melhor que todo mundo. Se destacava, assim, de longe. Olha lá. Porque nele havia um espírito excelente. E o rei Dario pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. No sentido dele. Ele era o rei. Mas ele falou assim, eu vou querer que minha mão direita, meu braço direito seja Daniel. Como fosse um segundo rei. Exato. É tipo José no Egito. O faraó era o rei e José era o governante logo abaixo do rei. Faz sentido? Verso 4. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel. As pessoas, todos os súditos, olhavam para esse cara aqui e falavam assim, e esse cara aí, ó, tem que dar um jeito nele. Ele tá muito bom, vamos se livrar dele porque tá difícil, não tem como competir. A gente precisa incriminar ele, tirar ele daqui porque ele é um problema pra gente. Só que, olha só o que diz, não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque Daniel era fiel e nele não se achava culpa nenhuma. Ele era o cara, Daniel era top. Olha lá no verso 5. Então estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então assim, eles olharam para a lei dos homens e falaram, meu Deus do céu, esse cara é perfeito. Ele não transgride nenhuma lei. O que a gente faz então? Sei lá, vamos pegar a lei de Deus e tentar colocar ele contra a lei de Deus de alguma forma? E aí, o que eles fizeram? Olha lá, no verso 7. Então, todos os presidentes, toda a galera que estava lá, junto com, que não gostava de Daniel, chegam lá para o rei Dario. Vem cá. Chegaram aqui para o rei Dario. Eu sei que você fica cá. Chegaram assim, ó. Rei Dario. Olha só. Todos os presidentes. Oh, peraí, ó. A confirmar a proibição lá no verso 7. Por espaço de 30 dias, fizeram uma petição. Qualquer uma pessoa, rei Dario, que fizer uma petição para qualquer Deus que não seja você, o Senhor, grandíssimo rei Dario, seja morto e jogado na cova dos leões. O que você me diz, hein? O que você acha? Então, ninguém vai adorar Deus nenhum, porque só o Senhor é merecedor de todo louvor. O que você acha? Topa? Todo mundo concorda. como personagem da história, pelo amor de Deus, eu topo. Topa? É isso aí, rei. Então assina aqui, ó. E aí o rei Dario assinou uma lei. Olha só que loucura. Lá no verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição. Assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Quando o pessoal chegou e falou, rei, assina essa lei aqui para que todo mundo só adore você. E ele assinou, ele estava estabelecendo uma lei. Uma lei segundo o reino dos homens, para todo mundo que estava no reinado dele. Todo mundo que estivesse na região dele. E olha só que legal, né? Olha o que acontece. Lá no verso 9, o rei assina. No verso 10, o que Daniel faz quando ele sabe dessa lei? Daniel vai e ele vai orar. Você vai ver aqui. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Pode você virar. Isso. E Daniel foi orar, porque o cara era muito crente. Ele orava 3 vezes por dia. E aí, os príncipes viram assim, ih, ele está orando. E não é para o rei. E aí ele falou assim, rei, você está vendo isso aqui? Joga Daniel na cova dos leões, rei. Ele está sendo um criminoso segundo a lei. Só que olha só que legal. Então, todos os príncipes, nós príncipes aqui, vimos Daniel orando, eles foram incriminar perante o rei. Olha só que coisa. Lá no verso 14, quem quiser acompanhar. Ouvindo o rei essas palavras, de que Daniel estava descumprindo uma lei, olha só que loucura. Ele ficou muito penalizado. O rei ficou triste. E a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol, o rei Dario fez de tudo que ele podia para tentar salvar Daniel. Tudo. Porque o rei Dario gostava muito de Daniel.
Porque Daniel era o cara, né? Cá entre nós, Daniel era o cara, o melhor servo do rei Dario. Só que ele tinha infringido uma lei que tinha sido assinada pelo próprio rei. Lá no verso 15, os príncipes, eles chegaram e falavam assim: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Não dá para revogar nenhuma lei, né, rei? Você sabe disso. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. Vem cá, Daniel. Vai pra fora. E jogaram Daniel na cova dos leões. Fecha a porta. Vocês percebem o que está acontecendo? Pode sentar. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas para todos. Olha que coisa louca. O rei gostava muito de Daniel. O rei queria fazer de Daniel o príncipe principal, o governante do reino. Só que aí estabeleceram uma lei. Uma lei. E aí Daniel, nosso nome Daniel, foi contra essa lei. E a punição para essa lei era ser jogado na cova dos leões. Só que, o que a Bíblia fala? Quando o rei soube disso, ele ficou triste. Ele falou assim: meu, tem que dar um jeito de livrar Daniel. Só que ele não pôde livrar Daniel, porque Daniel tinha ido contra uma lei. E mesmo que fosse a vontade do rei, a lei dos medos e dos persas estava acima da vontade do próprio rei. Faz sentido? O rei queria jogar Daniel na cova dos leões? Não. Então por que ele jogou? Porque ele tinha o peso de uma lei sobre as ações dele. Por conta da lei que foi estabelecida, ele foi obrigado a fazer alguma coisa. Exato. A consequência de quebrar a lei que regia aquele país foi ser jogado na cova dos leões. Legal? Faz sentido? E aí a gente vem para a nossa aula de hoje. Na verdade, isso foi só para falar de leis e regras, desculpa. Mas vamos lá. A gente vai ler um pouquinho lá em Êxodo agora. É o segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia. A gente vai lá para Êxodo 19 e depois para Êxodo 20. Mas, olha só. Vocês sabiam que tem uma lei que está sobre todas as leis? Uma lei que está acima de qualquer lei de qualquer país, de qualquer governo? Que lei seria essa? Qual é? Não, Qual é a lei que rege todas as leis? Oi? Qual é a lei que rege todas as leis? Não? O que você me disse? Qual é a lei que rege todas as leis? E tu, Nicole? Não sabe? Pode não, professor? Fala comigo, Michelão. Eu acho que é amar a Deus sobre todas as coisas. Não, a lei de Deus. Então, assim, discordar. Mas a lei de Deus está acima de qualquer lei humana. Ah, tá. Lei de Deus. Isso, a lei de Deus. Esse é o primeiro mandamento. Obrigado. A lei de Deus, que a gente vai ler lá em Mas Êxodo esse é o 19, mandamento Êxodo que está 20, acreditando. é uma lei que não foi dita por homem nenhum. Qual é o contexto dessa história que a gente lê, em que Deus dá os 10 mandamentos? O povo de Deus estava escravo no Egito. 400 anos de escravidão. 400 anos de sofrimento. E aí Deus vai lá e manda Moisés como libertador. E aí Moisés vai lá, salva o povo, abre o mar vermelho, e eles vão até o Monte Sinai para receber a lei de Deus. Exatamente. E aí, você ajuda ele aqui, por favor? A gente vê o povo recebendo lá no Monte Sinai. Eles têm um encontro com Deus. Eles conhecem a Deus. Vamos lá ler Êxodo 19. Todo mundo achou? Êxodo 19? Êxodo 19? Achou? Eu não achei porque eu não tô com a Bíblia. Achou?
Achou? Êxodo 19. Lá no verso 16, tá? Verso 16. Olha só que loucura. A gente está vendo? A gente sabe que Deus se importava com o povo de Israel. Deus mandou Moisés como libertador. E agora, Deus passaria para o povo a sua lei. Aquilo que deveria reger o comportamento do povo. Deveria reger a vida do povo. E Deus, antes de passar a lei, ele se apresenta como Deus. E como que ele se apresenta? Vamos lá, verso 16. Caros amigos, E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem. Pensa numa coisa escura. Você olha lá para cima do cume do monte. Está lá aqui, ó, o Monte Sinai. Aqui, ó. Terrível esse desenho, horrível. Está aqui o Monte Sinai. E aí lá no topo do Monte Sinai, você vê uma nuvem preta. Aí está saindo raios. Raios. E um sonido de trombeta. Está saindo som de trombeta. Trombeta é tipo isso aqui, ó. Essas coisas assim, saem do som. Som de trombeta. De maneira que estremeceu todo o povo. Imagina um som tão alto que até as cadeiras ficam tremendo assim. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se em pé do monte. E o Monte Sinai fumegava. Estava saindo fogo daqui de cima. Porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha. E todo o monte, um monte gigante, ficava tremendo. E o sonido de trombeta ia crescendo cada vez mais, e Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. Então pensa só, você olha para o monte, está tudo tremendo, tem um som de trombeta, tem nuvem, tem raio, tem relâmpago, tem tudo. E você fala assim, meu Deus do céu. Deus estava se apresentando para o povo. Ele falou assim, eu sou o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Como é que o Sinai estava se comportando diante da presença de Deus? Tremendo. Havia fogo, havia trombeta, havia raios, relâmpagos, trovões. Terrível. E aí, ele apresenta uma lei. Vamos lá ver o que Deus apresenta para o povo. Essas leis que regem não só o mundo físico, mas que tem influência também no mundo espiritual. Vamos lá falar dos 10 mandamentos. Êxodo 20, está no próximo capítulo que vocês abriram. Lá no verso 1 ao verso 17. Verso 1 ao 17 de Êxodo 20. Vamos lá? Então falou o Senhor, Deus, essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que é em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou Deus zeloso. Visito a iniquidade dos pais, dos filhos da terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado. 10. 11. 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na terra que te dá o Senhor. 13. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma. Então aqui, em Êxodo 20, de 1 a 17, Deus está passando para o povo a lei. Então o que é a lei? Não terás outros deuses. Então, não, sei lá, outros deuses. Sem outros deuses. Nossa, que horrível. Deuses. O outro é sem imagens. O terceiro, cadê, ó? Não tomarás o nome de Deus.
O quarto, sábado. Quinto, honrar pai e mãe. Qual é o sexto? Não matarás. Não matarás. E o sétimo? Não adulterarás. Adulterarás. Oito. Não furtarás. Não furtarás. 9. Não dará falso testemunho. Não falso testemunho. Não falso testemunho. Perdoai. Não falta espaço. E o 10, não cobiçarás. Agora, fica a pergunta, meus nobres. O que é não terás outros deuses? Só vai ter Deus, né? Deus é o único Deus. Fala comigo. Mesma coisa? E quando é que eu posso quebrar esse mandamento? Amando outro Deus. E o que seria outro Deus? Não amando Deus verdadeiro, amando Deus. Um Deus que não existe. Fala, Tiago. É um Deus criado por mãos humanas. Um Deus criado por mãos humanas. Mas mais do que isso. Pensa comigo, gente. Eu digo que Deus é importante para mim. Mas se no meu dia a dia eu vivo, por exemplo, preso no celular e eu não consigo viver sem celular, eu não consigo viver sem entrar no Instagram, sem entrar no YouTube, e se tiram de mim o celular, eu fico, ai meu Deus do céu. Vocês já viram gente assim? Ficando desesperado por ficar sem o celular? Ou, por exemplo, alguém que é muito preocupado com dinheiro. A pessoa está lá com dinheiro no banco e, sei lá, ela é assaltada ou ela é roubada e a pessoa entra em desespero. Assim, ou um carro. Vocês já viram? Meu tio, os meus tios. Tem um tio que tem um carro, ele tem uma Hilux. E aí na Hilux dele, a gente não pode entrar com o pé sujo. Não pode pisar na barrinha do negócio do carro. Não pode arranhar, assim, a Hilux, não sei se vocês sabem, mas é uma caminhonete, ela é feita para ir pra lama. Ele faz questão de alugar um carro para não sujar a Hilux dele. Não, isso é outro. Não importa. Mas é tipo assim, não toque no meu carro. É tipo assim. E aí fica a pergunta, Deus é a coisa mais importante para esse homem? Ele falou, não. Não é. O carro é. Ou o dinheiro vai ser. Ou o celular é. Então Deus pode ser uma coisa feita por mãos humanas. Quando eu falo em imagem, eu ter um ídolo lá, uma escultura, eu falo assim, vou me prostrar diante dessas. Deus está falando assim, nada disso. Nada de se prostrar diante de imagens. Não façam imagens de mim, nem de ninguém, nem adora imagem nenhuma. Mas não adorar a outros deuses vai além disso. Eu posso fazer de um celular um Deus, posso fazer de um filho um Deus, posso fazer de dinheiro meu Deus. Faz sentido? Faz sentido? Não? Não entendeu? Não? Não? Peraí. Fala, Luquinha, você tava com a mão levantada. Não, já esqueci. É tipo, quando alguma coisa é mais importante para mim do que Deus, essa coisa se torna Deus para mim. Se eu dou mais importância para o meu carro ou para o meu trabalho acima de Deus, eu estou colocando numa lista de prioridade assim, na minha vida aquela coisa que não é Deus. Estou tirando Deus do lugar dele, entendeu? E aí eu estou pecando contra Deus por não estar colocando Deus como prioridade. Nome de Deus em vão. As pessoas sabem, né? Falta não jurar em nome de Deus. Não falar o nome de Deus de maneira vã. Porque todos vão dar conta daquilo que disserem. Cada palavra ociosa que disserem diante de Deus. O sábado a gente não faz mais, mas o sábado é um dia para adoração a Deus. A ideia é, eu vou adorar a Deus, eu vou ter um dia para ter meu relacionamento com Deus. O teu dia é Sábado. Por isso que a igreja não sabe.
isso é um papo muito complexo. Honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe. Se o pai falou, eu obedeço, mesmo que eu não goste. Por quê? Porque foi meu pai que falou? Não, porque Deus falou. E aí não importa se eu não gosto, eu vou obedecer. Porque eu não estou sobre uma regra do meu pai. Eu estou sobre a lei de Deus que me diz para honrar o meu pai e a minha mãe. Não matarás. Não pode odiar o amiguinho. Não pode matar. Não matem ninguém. E se vocês matarem, além de vocês sofrerem na lei dos homens, vocês vão sofrer na lei de Deus também. Fala. Não posso matar a pessoa. Vai ficar péssimo. Depende também. Fala comigo. Não pode fazer mal para o amiguinho. Não pode morder nem puxar o cabelo. É verdade. Fala. Se você está numa competição de judô, você trata de bater em quem estiver na sua frente, porque senão você vai perder, né? Mas tá tudo bem. Você está debaixo. Mas quando você está fazendo judô, você está debaixo de regra, não tá? No judô eu não posso chegar e te dar um soco. Não. Tem que te derrubar, ué. Também. Tem que educar. Não, no judô não pode, velho. O judô não é boxe. Não. Mas tudo bem. Então Deus foi e deu outros mandamentos. Não pode adulterar. Se você se casar, você não pode quebrar a aliança de casamento. Não pode roubar o amiguinho. Não roubei ninguém. Não dar. O falso testemunho é mentir. Eu não posso mentir. Eu não posso mentir. Exatamente. E não posso cobiçar. Eu não posso ter inveja daquilo que eu não tenho. Eu olho para aquele tênis preto do All-Star e falo assim, nossa, eu não tenho All-Star, mas eu queria tanto ter um All-Star. Eu faço para pegar esse All-Star. A vida tem dessas, acontece. Mas entendeu? Eu não posso ficar desejando aquilo que não é meu, com inveja no meu coração, com rancor ou culpar a Deus por isso. E aí fica a pergunta, diante de tudo isso que a gente viu, esses mandamentos de Deus, eles são leis ou são regras? Leis. Eles são leis. Por quê? Exato. Quem disse isso aqui? Foi algum homem? Foi Moisés que disse? Não, foi Deus. E Deus, Ele é o Criador. Ele é a autoridade acima de qualquer autoridade. Por isso que quando Ele fala, não matarás, eu não posso matar. Porque quem é que vai me cobrar isso aqui? Vai ser o governo? Talvez sim, talvez o governo me cobre. Se eu matar alguém, eu vou ser preso. Mas mais do que isso, se Deus diz, não matarás, e eu matar, Deus vai me cobrar. Se Deus diz para mim, não minta, e eu minto, talvez as pessoas não percebam. Deus sabe, e Ele está vendo, e Ele vai cobrar. Ele vai me cobrar isso um dia, se eu não me arrepender. Ele nos oferece perdão, mas eu preciso dar atenção àquilo que Ele disse. Ele estabeleceu, Ele vai cobrar, e no caso, Ele vai punir também se eu descumprir essas leis. Faz sentido? Então, não são 10 sugestões de comportamento, são 10 mandamentos. É uma lei. E a gente, como servos de Deus, precisa se atentar ao que está escrito. Precisa se atentar ao que está escrito na Bíblia. Eu preciso dar ouvidos. Porque se eu quebrar, eu vou ter muitas consequências. Seja na minha vida, seja na vida dos meus filhos, seja na vida da sua família. Entendeu? Oi. Eu já falei uma mentira, só que logo depois eu falei a verdade. Bem, não pode mentir. Tem que se arrepender e assim, pedir perdão. Pedir perdão para Deus e para quem você mentiu. Mas aí fica a pergunta, uma pergunta muito curiosa. Deus ama. Ei, Deus te ama. Deus te ama. E Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Essas leis que Deus estabeleceu, então, É para nós.
será que ele estabeleceu por quê? Porque ele sabia que a gente ia quebrar e queria punir a gente? Não, bem em nós. Não. Porque se a gente fazia isso, Deus estabeleceu leis porque viver num mundo sem lei e sem ordem é muito ruim. Então, Deus nos ama e por nos amar, Ele estabelece essas leis. Isso aqui não é para a gente ser punido porque Deus não gosta da gente. Ao contrário, porque Deus nos ama, isso aqui são brechas de segurança. É como uma cerca. Exato. Quando o papai vira e fala assim, olha só, tá vendo ali aquela piscina? Cuidado na beira da piscina. Não fica na beira da piscina. É porque, assim, exatamente, assim, ó, não corre na beira da piscina. É porque o seu pai não gosta de você? Não, é porque ele não quer que você caia na piscina. Oi? Exatamente. Porque vai que você cai na piscina, você não sabe nadar e você se afoga. Isso seria muito ruim, né? Não seria ruim? Não seria ruim? Seria. Exato. Oi? Exato. Então dá pra fazer um esforço pra conseguir segurar no... Mas Vai que você cai e bate a cabeça. Nunca se sabe. E aí você obedece para você não correr risco. Deus diz, não mata, não adultera, não mente. Porque Ele não gosta de você, isso vai ser um problema? Não, porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele quer o seu bem. Exato. Exatamente. Deus corrige quem Ele ama. E Ele disse o que Ele quer, o que Ele espera da gente. Por isso que a gente tem que estar ouvindo porque Ele nos ama. Fala, Senhor, se a gente mentir para o nosso pai ou desrespeitar ele, ele vai dar o nosso castigo, né? Exato, Ele vai Por isso que corrigir. Deus nos Exato. Quando eu faço uma coisa errada, meu pai me corrige. Ele me castiga. Exato. Ele te ama. Se a gente também não fazer alguma coisa de errado das leis de Deus, a gente também vai ter as consequências. E a consequência dos nossos pais Deus são castigos. Exato. Deus quer o nosso bem, Ele estabelece leis e regras, a gente obedecer para o nosso bem. De forma semelhante, se eu obedeço, Deus me abençoa. Se eu não obedeço, Ele pode vir me punir ou me corrigir, porque Ele me ama. Faz sentido? Fala. Ele vai punir a gente se a gente fazer uma coisa muito errada. Mas se a gente fazer uma coisa, tipo, matar uma pessoa, daí ele vai nos punir. Mas se a gente, tipo, mentir, daí ele vai nos corrigir. Para finalizar, isso aqui, vocês já viram um trem? Pode. Vocês já viram um trem? Alguém já andou de trem? Fica a pergunta. Você tem um trem? Para acabar. Aí tem um trem, ele anda num trilho, não é? Não, a gente foi andar um dia. É por causa que não era no trilho, era um Aqui trem automático. tem, Não, mas todo trem é nem trilho. então era um carro. Vamos lá, pensa só. O carro, ele tem pneu, não tem? Então se você vira para a direita, o carro vai para a direita. Você vira para a esquerda, o carro vai para a esquerda. Você volta para trás. Então, a roda vira e a gente vai. O trem funciona desse jeito? Não, o trem não funciona. Como é que o trem funciona? O trilho faz uma curva. O trilho faz uma curva e o trem vai. O trem ele vai seguir Exato. para onde ele está indo. Fica a pergunta para vocês. O trem é livre? Não. Não? Depende. Depende do quê? Porque tem trem automático, tipo, se a gente for em um parque de diversão e tiver um trem, não vai ter trilho. Tá, tudo bem, faz sentido. Não, mas não tô falando trem de verdade. O trem, então o trem não pode ir para lugar nenhum porque ele está preso? Não, ele vai, né? Só que o trem, ele precisa seguir um trilho. Ele tem que obedecer. Ele é livre
dentro dos trilhos. Ele pode ir, ele pode voltar, ele pode sair daqui, sei lá, para lá nos Estados Unidos, se ele quiser, tiver uma rodovia, uma ferrovia, ele vai. Ele é livre para se locomover. Mas, dentro do trilho. É diferente de um avião, é diferente de um carro, que pode ser para qualquer lugar. Fala. Igual o volante, quando a gente vira o volante, vira o pneu. Exato. O trilho é tipo o volante. Isso. Então, trilho. Oi. Já acabamos, rapidinho. Já acabou. Então, o trem só é livre no trilho. Certo? Certo? Tudo bem? Vocês não são carros e nem aviões. Vocês são trens. Deus disse para vocês: não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Vocês são livres dentro dessa lei, porque é uma lei de proteção. Se o trem virar e falar assim: eu não quero andar no trilho, eu vou para onde eu quiser, e ele sai do trilho, ele vai conseguir andar? Não, ele não vai. Ele vai cair e vai ficar preso. Ele perde a liberdade dele. Se o trem não está no trilho, ele é preso. Se ele está no trilho, ele pode andar. Fala. Avião também é diferente de um carro e de um trem, porque a gente é livre. Ele não vai. pode entrar na cidade. Exato. Ele é livre no ar. Exato. Faz sentido? Fala. No trilho. Porque Isso. quando o avião está voando, Obedece. Exato. Vai depender do... Legal. Faz sentido? Então, não se esqueçam. Vocês são livres. Assim como um trem aqui. Se vocês abandonarem isso aqui, vocês deixam de ser livres. Então, tomem cuidado. E deem ouvido àquilo que Deus disse. Tá bom? Vamos orar para acabar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia, por mais essa noite.